Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pode Inspirar. Comigo, Livinha Vasconcelos, trazemos aqui histórias inspiradoras que nos fazem refletir sobre o nosso propósito, a nossa missão e a nossa vida. E hoje nosso convidado aqui é um amigo da luta há muito tempo. A gente se conhece já há longas datas. A gente está sempre junto. O nosso tema hoje é família, pai, justiça e inclusão, é claro, que é o nosso tema principal aqui do nosso podcast, que é o meu amigo, Dr. Maurício, né? Dr. Maurício, para a galera dar um ênfase melhor, mas é meu amigo Maurício. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado passar um tempinho aqui com a gente e transformar a vida de muita gente que vai ouvir o nosso papo hoje. Muito obrigado, Livinha. Fico muito feliz de lhe ver aqui, viu? Fazendo entrevista, sendo extremamente inclusivo e levando informação. Eu queria inicialmente me autodescrever para as pessoas com deficiência visual. Eu sou um homem de 1,80 m, de cor parda, uma careca que teima em avançar, e eu querendo que ela reduza, mas não reduz, então eu sou um homem com a careca avançada, já com mais de 60 anos de idade, e estou vestido com um blazer preto, uma gravata azul, uma camisa azul clara também, e vim aqui com a maior disposição para somar, né, Livinha? O que a gente sempre faz é somar forças, né? Com certeza. Força de amigo. vontade e dignidade para que o capacitismo nunca cresça. E eu queria, primeiramente, que você contasse um pouquinho quem é o Dr. Maurício. Porque eu sempre gosto de falar da vida pessoal e profissional, para as pessoas lembrarem que a gente também é humano. A gente também é uma pessoa, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada, mas primeiro, quem é o Dr. Maurício, de onde ele veio, até ele chegar onde ele está hoje, né? Eu sou o Maurício Lima, funcionário público federal aposentado. Eu, durante 42 anos, pertencia à Polícia Federal. Nós nunca deixamos de pertencer à instituição. Nós nos afastamos para que tenhamos outras missões. Então, eu permaneci na Polícia Federal durante 42 anos. Antes da Polícia Federal, eu também passei pelo Exército, como tenente do Exército. E para constituir uma família belíssima, casado, 2 filhos. Minha primeira filha é a doutora Nádila, é uma médica. E veio o segundo filho, com toda aquela expectativa do filho varão que estava chegando e aquela esperança toda de que iria ser pai pela segunda vez. E como a sociedade sempre fala e exige, que venha com muita saúde, que venha perfeito, mas sempre esquece de dizer uma coisa, que venha feliz. Exatamente. Eu acho que o importante é feliz. E o meu filho, ele veio com síndrome de Down. E que desespero! Pela própria face dos médicos, na hora de dar notícia, parecia que estava dando notícia de morte. E eu lembro perfeitamente que, na época, eu era lotado em Rio Branco, no Acre. E na hora do nascimento, o médico veio, tal, nasceu. E aí, é um menino, tal, mas eu preciso falar com você. E esse preciso falar com você já foi com um ar de tristeza. Uma lamentação, né? Exatamente. Então, já como que estivesse me preparando para dar a pior notícia do mundo. E eu lembro que a minha mulher querendo ver o filho, e ele foi ser aspirado, tal, demorou cerca de 2 ou 3 horas. E na hora que ele foi levado para ser apresentado a ela, o médico já tinha me confidenciado que ele talvez tivesse síndrome de Down. E o meu drama na hora era saber como minha mulher reagiria a essa situação. Qual seria a reação dela? A minha preocupação toda no momento era essa. E eu lembro que na hora em que ele foi levado pela freira, que era diretora do hospital, e pelo médico tal, e o médico disse, olha, ele pode não pegar o peito, porque a linguazinha dele é um pouquinho maior e geralmente eles não pegam o peito logo. E eu lembro que quando ele foi entregue para minha mulher, como toda mulher, sempre bem mais sábia e vê bem mais longe, né, Livinha? Então, ela pegou e disse assim, nosso filho é lindo, maravilhoso, nós vamos ser felizes junto com ele e, quem sabe, fazer algo mais. Eu juro que, na hora, eu não entendi o algo mais.
Mas eu entendi perfeitamente. Na hora que ela falou isso, ela colocou ele no peito. E ele pegou o peito com a sagacidade muito grande e começou a rir. Eu costumo dizer que esse riso do Norton, quando ela colocou ele no peito, foi o riso da aceitação e de que ele havia chegado Uma na família casa maravilhosa. maravilhosa e a família certa, em que ele ia ser muito amado. Então ele riu e a freira e o médico olharam e disseram, olha, ele está rindo. Aí a mulher disse, é o riso da felicidade, doutor. A gente sabe que nem toda família tem a cultura, a estabilidade, a posição, né? A entrega. Então a gente sabe que também tem muitas mães que tem o luto, o tal do luto, né? É isso. A gente graças a Deus, que ele foi abençoado e veio para a família, né? Que viu esse olhar, essa sagacidade, essa virada de chave muito rápido. Foi, eu acho que muito mais por parte da minha mulher. Sim. Então, o fato dela ter dado a aceitação na hora me tirou totalmente toda e qualquer situação que eu pudesse ter de imprecisão, de incerteza ou de futuro. Desculpa. Mesmo porque, na época, eu ocupava um cargo lá em Rio Branco, eu, uma pessoa jovem, Sim. e a gente, quando é jovem, a gente pensa que o mundo está aos nossos pés. E eu imaginava que aquilo ali seria felicidade. E o nascimento do Norton me fez ver que aquele momento ali não era um momento feliz para a família. Eu poderia estar muito bem pessoalmente, mas a família não estaria se eu não procurasse outros caminhos. Sim. E o Norton foi o responsável da minha vinda para Fortaleza. Eu aleguei para a instituição que eu pertencia o nascimento de um filho com deficiência e queria ir para uma unidade da federação que me desse uma condição maior. Aí eu lembro que a própria PF me ofereceu o Rio de Janeiro, São Paulo, como centro de referência. E eu, na época, eu já coloquei por escrito, digo, não, eu não estou querendo um centro de referência, eu estou querendo um apoio de família. A família da minha esposa é de Fortaleza, a minha família é de Fortaleza, e eu estou querendo um apoio. Não é interessante eu chegar com meu filho depois que ele for adolescente para apresentar para a família. Ele tem que ser apresentado agora, para a convivência agora. E eu costumo dizer que o Norton, ele sempre teve sempre foi sábio o suficiente, mesmo intuitivamente, para me mostrar caminhos. E foi a melhor decisão que eu tomei na vida, quanto família, foi vir para Fortaleza. Porque nós chegamos aqui, eu não tinha absolutamente nada que se relacionasse à inclusão. Mas eu, olhando o jornal, um dia que deixaram na minha mesa, eu vi um centro de referência da Ruth Cavalcante, em que ela fazia o primeiro seminário sobre síndrome de Down. Sim. E foi justamente nesse seminário que a gente terminou encontrando muitas famílias com o mesmo sentimento de inclusão, que à época não era esse nome. Era. A gente queria que os filhos tivessem uma participação social. Era. Vamos falar sobre direitos. Falar sobre direitos, sobre como é que vai ser o futuro, né? E eu lembro que foi justamente no Centro de Desenvolvimento Humano da Ruth Cavalcante, que é a mãe da Mariana, que é uma pessoa com síndrome de Down, e lá nós nos encontramos e surgiu a ideia de abrir uma associação. E eu tomei a frente de fazer a parte jurídica da associação e a gente terminou tendo o Prodal durante muito tempo, que foi a primeira associação em Fortaleza que lidava com as pessoas com síndrome de Down. Foi onde tudo começou, não é? Foi onde tudo começou, Livinha. E a gente terminou tendo conhecimento e um mundo se abriu. Porque na hora em que você entra nesse mundo, você vê que existe felicidade. Você vê que existe amor, que existe realização. Então, são muitos os amigos que eu tenho hoje relacionados justamente à situação inclusiva. Você é uma delas. É verdade. Certo? Por admiração a você, admiração à sua determinação, sua força de vontade, você é uma bandeira muito forte aqui no nosso estado justamente para isso. Quer dizer, se a Livinha é feliz, por que é que eu não vou ser feliz também? É verdade. Não é isso que comparo? Se o Norton é feliz, por que que eu não vou ser feliz? Tem até uma situação engraçada, que o Norton hoje é servidor da Assembleia Legislativa, ele trabalha lá no Memorial da Assembleia, antes foi funcionário dos Correios, trabalhou em pet shop, e teve agora no final do ano o encontro, e os funcionários que trabalham com ele, os amigos de sala de trabalho,
fizeram uma confraternização e lá cada um deu uma palavra. E o chefe, quando foi falar, ele disse, olha, eu conto a nossa história antes e depois do Norton. Porque o Norton, quando chegou na Assembleia, e ele foi lotado na nossa sala, no nosso ambiente de trabalho, no museu, no memorial, nós não sabíamos como que o Norton iria se portar. E depois nós descobrimos que nós todos aqui nos portávamos errados com relacionado às outras pessoas. O Norton chegou com uma felicidade enorme, chegando dando bom dia, dizendo que era feliz e dando um beijo em todo mundo. E o primeiro questionamento nosso foi, olha, o Norton é tão feliz, por que a gente não pode copiar o Norton e ser feliz também? Sim. A gente está se preocupando com coisas muito pequenas. Muito banais, né? Muito banais, está tirando o nosso sorriso, coisa muito simples. E o Norton chega aqui, quando a gente fala de um problema, ele diz, você está preocupado com isso, é? Gente, isso é bobo. Vamos ser felizes, vamos ali, vamos comemorar. Isso. Aí ele leva bolo, às vezes ele passa numa padaria e diz, pai, vamos comprar um bolo aqui. Aí quando chega lá, diz, Norton, você trouxe um bolo? Trouxe. Quem é que está aniversariando? Aí, olha, não tem ninguém, mas minha mãe em casa está aniversariando. Ah, então vamos comemorar o aniversário da sua mãe. Então, esse espírito das pessoas com deficiência que tem sido levado para a sociedade, sabe, Livinha? Você é uma batalhadora, hoje você está na Câmara Municipal e você sabe a luz que tem levado para lá, certo? Eu acho que a gente tem que dar as mãos ao poder público para isso. E quando a gente pega jovens determinados, como o Léo Couto, uma pessoa jovem, mas com a cabeça muito aberta, com um sentimento inclusivo de oportunidade. Eu acho que sem oportunidade não existe inclusão. Sem convivência, exclusão fica relegada a segundo plano. Tem que gerar oportunidade. Ah, não, mas essas pessoas têm o poder de gerar oportunidade. Não gera para todo mundo? Por que é que não pode gerar para a pessoa com deficiência? Exatamente. Então, hoje eu vejo com muita felicidade você lá na Câmara, eu vejo o Vitinho lá na Câmara. Isso. Eu vejo o cadeirante sendo estagiário. Ana Carolina também. A Ana Carolina vinda lá da APAI. Isso. Então, eu vejo a felicidade que tem todos os servidores de apresentarem vocês, de dizerem o quanto vocês são úteis lá. Ainda semana passada eu estive conversando com o da comunicação social, eu acho que o Júnior, ele estava falando, olha, a Livinha é um amor, a Livinha tem somado demais. Isso é tão bom, não é? Você está no caminho certo. Está no caminho certo, porque ninguém gera emprego por dó, por pena. Isso. Se gera emprego para ser produtivo. Isso que a gente faz na Câmara muito. Quando surge uma vaga que entra em contato comigo, Livinha, tem uma vaga para TI. Eu digo, não se preocupe, eu vou achar alguém do currículo que tenha deficiência em TI, que tenha deficiência e o currículo dele seja especialista formado em TI. A gente quer isso, é pegar cada pessoa com deficiência com seu currículo, com a sua história e incluir, de verdade, e não só cotas. Eu não tenho pavor. Realmente. Eu quero a individualidade de cada um, a personalidade, o seu serviço, o que pode agregar. Não só colocar por colocar, né? Então, o Vitinho tem tá mudando muito a Câmara, chegou agora, mas já tá mudando muita coisa na Câmara. Estão vendo o quanto ele é proativo, o quanto o histórico dele profissional ajuda e melhora, amplia as visões das pessoas. A Ana Carolina já começou isso, foi a nossa pioneira, né? Primeira pessoa com síndrome de Down, assistência do plenário do Brasil, né? É isso. A gente tem a Iane na estudante de Direito, que está no Jurídico. Estamos daqui a pouco entrando com um rapaz cadeirante na TI. Tem um rapaz com autismo, entre outros, também na casa, né? Muitos não gostam de dizer que são, né? Que tem TEA. Tem pessoas na central de atendimento que tem deficiência física. Então, a gente está deixando a Casa do Povo cada vez mais inclusa e mais humana. Agora, a gente está lá. Então, as pessoas estão aprendendo. E é muito legal você dizer isso. Eu trouxe uma pessoa com nanismo, delegado da ANABRA, como eu, do Nanismo Brasil, de Maranhão. Ela foi fazer uma visita institucional. Amigo, quando chegou lá, ela disse que depois que ela visitou toda a casa, eu apresentei toda a casa, os gestores, alguns departamentos,
explicando para ela como funciona a casa, ela saiu dizendo assim, eu nunca me senti tão bem. Coisa Sem boa. ninguém olhar torto, sem ninguém olhar diferenciado, tratamento capacitista. Ela se sentiu confortável, que é isso que a gente quer, né, no final das contas. É isso, eu acho que é o ambiente que vocês fazem, né? Não é vocês que têm que se preparar, é a Não. casa que Isso. recebe que tem que se preparar para recebê-los. Eu vejo muito isso, a minha vivência com o Norton, a minha paternidade, eu costumo dizer que quando o Norton nasceu, eu só pedi uma coisa a Deus. Eu pedi para me dar dignidade para ser feliz juntamente com ele. E Deus me deu bem mais do que o que eu pedi. Não sei se merecia, mas ele me deu bem mais. Então, hoje eu fico muito feliz porque onde quer que eu chegue, se eu chegar só, a primeira pergunta que vem é: Cadê o nome? cadê o Norton? Então, ele é um referencial. E quanto pai, eu me sinto muito feliz relacionado a isso. Sim. As conquistas do Norton, muitas não tiveram a minha interferência, tiveram o meu apoio. Sim. Mas, por exemplo, o emprego para o Norton na Assembleia Legislativa foi ele que pediu. Ele foi como atrás. cidadão, ele foi atrás. Eu lembro que ele foi se apresentar. O Norton tem uma namorada, a Marina, atualmente namora com a Marina, e ele foi se apresentar num grupo numa dança, em uma data, na data do Dia Internacional da Síndrome de Down. Há 2 anos, ele foi se apresentar lá, e o plenário recebeu, todo mundo aplaudiu, ele dançou, ele tem o dom da dança, e dançou com a Marina, fez uma apresentação muito bonita. Quando terminou a apresentação, à época, a primeira-dama era a Cristiane Leitão. Ela o convidou para ir até o gabinete. Para o Evandro, que à época era o presidente, presidente da Assembleia. da Assembleia, ele fazer um agradecimento a eles de terem ido participar. E eu lembro que sentou o presidente Evandro, hoje prefeito, sentou em um sofá com a esposa, e o Norton sentou com a namorada no outro. E passaram a conversar, como a gente está conversando aqui, sobre a vida, o que é que significava a dança, Sim. e tudo estava sendo filmado. E aí, no final, eu lembro que eu liguei para o Norton. Meu filho, onde é que você está? Aí ele, estou no gabinete. Aí eu digo, Norton, hoje é dia de festa. Eu tenho um compromisso agora. Aí ele, estão lhe chamando aqui. Aí você teve que Aí descer e pegar. eu tive que ir lá no gabinete. Eu fui lá. Quando eu cheguei, eu vi eles conversando, eu não interferi. Eu fiquei lá no canto, só dei com a mão e fiquei aguardando. E aí o presidente da Assembleia, o Evandro, perguntou para o Norton, no final da entrevista, Norton, qual é o seu sonho? E o Norton, ele esperava uma outra resposta. E o Norton disse, meu sonho, presidente, é trabalhar aqui na Assembleia. Pegou na palavra. Porque aqui não tem pessoas DAO trabalhando. E eu queria trabalhar aqui. É o meu sonho. Aí na época, eu lembro que eu olhei assim, eu digo, o Norton tirou isso agora. Puxa, mas ele está certo, ele está expressando algo da vontade dele. Aí eu lembro que o Evandro, na hora, disse assim, você está me dando a oportunidade de poder interferir para realizar um sonho? Norton, isso é uma realização para qualquer pessoa, é realizar um sonho. E a partir daí ele colocou ele para fazer as entrevistas, fazer todos os testes necessários. E quando foi 3 meses depois, 2 meses, ele estava dando posse a ele, ainda antes de sair de ser candidato para a prefeitura. Então, foi uma abertura de espaço, foi como abre para muita gente. Sim. Certo? Quando abre o espaço para uma pessoa com deficiência, existe sempre um questionamento. E aí, o que é que eles vão fazer? Quando perguntaram para o Norton, depois, Norton, e aí, o que é que você vai fazer na Assembleia? Ele disse, eu vou fazer o que todo mundo faz, trabalhar. Eu sou um cidadão. Eu preciso trabalhar e eu estou. Sim. Foi gerada uma oportunidade, eu fiz a entrevista, fiz o treinamento, e agora eu estou pronto, já tomei posse e estou trabalhando. Então, esse ambiente, é isso, essa busca nossa, quanto pai, é que o filho se autorrepresente. Que ele tem as buscas dele independente. O Norton hoje me apresenta amigos. O que antes, você sabe, que era difícil. Demais. Não é? Era difícil. Você sempre foi uma pessoa incluída pela própria família, no ambiente de trabalho, na escola, em tudo. Então, você tem uma comunicação fácil. As pessoas com síndrome de Down, o estigmatismo dela é pela presença. O próprio rosto, a face, já mostra a deficiência da pessoa. Eles têm dificuldade? Claro que tem.
como todos nós. Só que a dificuldade dele é uma dificuldade ostensiva, eles não escondem. Não é? Então, se ele tem uma ele faz fonoaudiologia, que é para poder falar melhor. Certo? Então, termina tendo estigmatismo em cima disso. Isso. E é essas coisas que eles próprios, não é, vão se superando e mostrando potencial. Norton hoje me apresenta amigos que eu não conheço. Certo? Pessoas que eu não conhecia. Por exemplo, o Léo Couto foi apresentado pelo Norton. Nós estávamos num certo local, numa festa, e aí veio, abraçou ele, o Léo, Norton, eu queria você comigo lá, tal. E aí eu disse, Norton, quem é? Ele disse, o presidente da Câmara, que foi eleito. Aí eu digo, Norton, eu sei que ele é filho de uma pessoa, do Dr. Zé Maria Couto, tal, mas eu não sabia. Pois é, ele é meu amigo. Tal, ele é meu amigo, pai. Quer dizer, a toda hora que eu saio com o Norton, ele está me apresentando amigos, feito no ambiente de trabalho. Hoje o Norton está sendo o agente multiplicador também, Sim, da forma que você está sendo o agente multiplicadora lá na Câmara. Porque antes, você, quando tem que interferir diretamente, sempre fica uma dúvida. Chegou uma senhora falando para mim, disse, Maurício, eu estou tentando falar com o presidente da Assembleia, e eu estava com o Norton. E não estou conseguindo, porque tem que marcar, eu já falei com fulano, cicrano e tal. Aí o Norton, na hora, disse, mas você não falou comigo. Pronto. Aí eu achei engraçado, aí ele disse, e aí ela disse, vá amanhã lá na Assembleia, 1h. E a pessoa, talvez por não confiar muito, olhou para mim e disse, doutor, mas aí você vai junto? Eu digo, não. Ele está dizendo? Ele é que está abrindo um espaço para você ir até o local de trabalho dele. Eu não tenho intimidade nenhuma lá com ninguém. Eu o conheço de cumprimentar, mas não de ter intimidade de falar com alguma autoridade lá sem que eu marque antes, antecipadamente, na sua agenda. Não tenho. E no dia seguinte, ela foi 1h, ligou e ele, olha, eu estou chegando, aguarde aí que eu vou lhe apresentar. E o Norton terminou apresentando essa pessoa para o presidente, apresentou para a primeira-dama, e quando foi 2 horas depois, 1h, meu telefone tocou. E ela disse assim, ela emocionadíssima, chorando, disse, Maurício, você sabia que o Norton me apresentou ao atual presidente? Aí você sabia. E eu resolvi o que eu estava querendo resolver com ele, tudo. Eu digo, sabia sim, porque ele ofereceu. Ele tinha combinado. Ele tinha combinado com você. Ele não iria prometer o que ele não tivesse condições. Então é isso que, quanto pai, sabe, Livinha, nos deixa feliz. Da mesma forma que seu pai fica feliz com você, com as suas realizações, a gente, quanto pai hoje, a gente fica só na retaguarda, vendo os voos e aplaudindo. Eu não vejo diferença nenhuma entre o Norton e a minha filha. Sim. Ela é médica, o Norton servidor da Assembleia e artista plástico. Você sabe, ele pinta telas. Com certeza. E lindíssimas telas dele, ele é uma pessoa com muita inspiração. Artista plástico, vendendo telas aí para embelezar aí muitos apartamentos e até repartições públicas. Isso. Já compraram tela dele. Eu não vejo diferença nenhuma. Eu lembro que ano passado, no Dia dos Pais, a minha filha ela não mora aqui, ela é médica lá em Juazeiro do Norte, ela é uma das coordenadoras da Unimed lá e tem clínica lá, estabelecida lá. E combinou, ela disse, pai, talvez eu não vá, porque agora o Dia dos Pais, que coincidia com o dia do aniversário dela, eu não, por causa das atribuições. Só que por trás ela combinou que iria fazer uma surpresa. Né? O certo de que ela não viria, no entanto, ela ia. Entendi. E eu lembro que quando foi no Dia dos Pais, eu fico até arrepiado, porque eu estava deitado ainda quando os dois pularam na cama. Ela e ele. Me beijando e dando parabéns e cantando parabéns pelo Dia dos Pais. Então, é nessas horas que você vê que os filhos se equivalem e se equiparam. Porque você não quer a felicidade do filho não estar no anel de formatura que ele tem no dedo. A felicidade nossa, quanto pai, está na felicidade deles, quanto filhos. Se o filho estiver feliz, se ele lhe agradecer a sua presença, o fato de você ter a paternidade ou a maternidade, quando é com a mãe, isso já lhe deixa totalmente realizado. Ah, com certeza, com certeza. Meu pai também é igual. Lá em casa eu sou a sexta, né? Você até espantou com tanto filho, né? Com tanto irmão. Eu sou a sexta de 8, então
muita coisa sou eu que faço, sou eu que resolvo, né? E aí as pessoas ficam, mas é ela mesmo que vai resolver? E que é, que eu não sei. Pergunte ela aí, pega o telefone dela que ela lhe encaixa, lhe ajeita, lhe arranja. Então as pessoas mesmo. E é um espanto para muita gente quando a gente. Meu pai tem amigos, autoridades aí, e às vezes ele tá bebendo junto com o pessoal, aí a pessoa fala assim, ele vieram para falar com fulano. Aí ele, não, mas ela já é amiga dessa fulano aí. Ah, bom, a Lívia já conhece há muito tempo. Então as pessoas querem, né, deixar a gente num lugar. Isso prende, porque a gente pode ter um ouvido como qualquer outra pessoa. A gente vai além, eu acho, do que muita gente. A gente quebra muito paradigmas, né? Quebra todos os paradigmas, né, Livinha? Eu acho que é a felicidade. A prova disso agora no Fortal. Eu cheguei lá muito feliz, eu fiquei muito feliz, vi lá no Fortal, com amigos, com amigas, todo mundo se divertindo dentro do camarote. Para isso, claro que tem que dar uma condição, a de acessibilidade. E foi dada essa condição de acessibilidade. Vi você lá vislumbrada, cantando com Bel, cantando com Ivete Sangalo, cantando com Léo Santana. Tal. Então, são esses espaços que a gente tem que reivindicar e tem que estar de mão dadas com o setor público. Isso. Isoladamente, a gente não consegue nada. Falando nisso, pegando esse gancho, isso tudo a gente tem direito. Está escrito há muito tempo. Tá aqui, ó. Está aqui essa lei. Tá escrito Lei há muito Brasileira tempo. de Inclusão. Nós somos exemplos há muito tempo. Então, é bom só falar aqui para as pessoas que hoje você é o vice, né, da parte da... Explica da OAB. É isso. Da direito da pessoa com deficiência, né, da OAB. Eu sou, após a aposentadoria da PF, então, eu digo, eu vou ficar 6 meses só me preparando para ir advogar. Sim. Antes era incompatível com a minha atividade, e eu digo, eu vou ficar 6 meses. Na realidade, eu não consegui ficar 6 meses. Depois, pelas amizades, eu já recebi um convite do Dr. Emerson Damasceno para me integrar à Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência. Então, inicialmente, eu fui ocupar uma secretaria e a gente unia as forças para poder buscar. O Dr. Emerson é uma pessoa cadeirante, uma pessoa que com a sensibilidade, que dá luta também, muito grande. E lá, hoje, eu ocupo lá a vice-presidência da comissão, na qualidade de pai, de pessoa com deficiência, e a gente congrega na comissão várias pessoas, mãe de autista, pessoas cadeirantes, pessoas com deficiência visual. Sim. Então, todas essas pessoas, elas têm a relação direta com a causa. E a OAB, ela dá o suporte necessário para que você tenha voz, você tenha vez e igualdade de direito. A OAB fica na retaguarda. Ela fica na retaguarda para quando esse direito é lesado à pessoa com deficiência, contrariando a nossa Lei Brasileira de Inclusão, que está fazendo 10 anos agora. E o nosso estatuto? E o estatuto também, que é um estatuto que dá regras, né? Porque eu costumo dizer que você orienta, você dá a formação, mas quando a pessoa não se sente educada da forma boa, da forma espontânea, você tem que ter uma lei para poder dar normas e regrar isso aí. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela vem, inclusive, com punições, que é o que nós não tínhamos antes disso. Então, todo mundo reivindicava, mas é isso, uma pessoa praticar o capacitismo, o que é que ela vai sofrer? Então, se ela me desrespeitar, o que é que vai acontecer? Chegava numa delegacia, você fazia e aquilo terminava caindo no vazio, porque não existia uma lei que regrasse, que dissesse, olha, praticar capacitismo, desrespeitar, pode ser punido, sim, com reclusão de 1 a 3 anos. Quer dizer, claro que não é o que nós almejamos que isso aconteça, certo? Nós não almejamos, mas é bom que a gente tenha um respaldo para isso, porque existe o capacitismo, ele vem de formação, ele vem de famílias, ele vem de orientação, ele vem muitas vezes, surge de próprias pessoas que teriam a obrigação de orientar, elas não orientam. Isso. Não é? A gente teve muito maus exemplos. Isso. Em período não muito passado, a gente teve maus exemplos, inclusive, de algumas autoridades que tinham a obrigação de seguir regras e normas e não seguiram.
E isso terminou prejudicando muito, porque muitas pessoas já achavam que podiam fazer tudo, que podiam fazer mangofa, que podiam rir, que podiam fazer desdém de pessoas. E não era só de pessoas com deficiência, era de pessoas diferentes. Era do negro, era do homossexual, era da pessoa em si, da mulher. Eu sempre falo assim que por que existe a lei? No nosso país, tanta lei, nós somos um exemplo. A nossa Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que está fazendo 10 anos, que fez 10 anos, nós somos exemplos no mundo inteiro por ter uma lei tão completa, tão sólida, tão séria. Mas por que tem a lei? Porque a nossa cultura precisa dela, porque nem todo mundo está preparado, está pronto e é ensinado da forma correta. Porque a gente vai em outros lugares, em outros países de primeiro mundo, não precisa ter lei. Porque lá todo mundo cumpre com o seu papel, com o seu respeito, dando prioridade como tem que ser, porque a cultura, a criação, o discernimento, né, é maior. Infelizmente, a gente está muito ainda arcaico, a gente tem que mudar bastante. Por isso, como eu, como o Maurício, como muitos, a gente ainda está aqui botando a mesma tecla o tempo inteiro. É isso, porque tem uma Constituição, mas ela ficou ampla. Então, era necessário que viesse uma lei específica justamente para isso, para poder regrar. Isso ajudou muito. Nós somos muito bons em fazer leis. A Lei Maria da Penha está aí, escolhida como uma das 3 melhores leis do mundo. Foi escolhida pela ONU. Quer dizer, uma lei de direitos. Sim. Né? De direitos. A Maria da Penha ela foi inspiradora para que essa lei existisse. E hoje ela ampara muitas mulheres. Da forma que a LBI, ela ampara muitas pessoas com direito, porque a Constituição fala direito à saúde, direito à educação. Mas aqui não, a Lei Brasileira de Inclusão, ela vem especificando, olha, não tem que pedir, é obrigatório isso aí. Exatamente. Certo? Tem direito à inclusão na escola? Tem sim, a escola tem que estar preparada para recebê-los. Tem direito ao mercado de trabalho? Tem sim. Tem ao lazer, à cultura, ao lazer, à esporte, cultura, ao esporte, saúde. ao divertimento. E é para isso que eu tive no show, agora no final do ano, em que a gente se bateu muito para aquele espaço público lá na Praia de Iracema, fosse um espaço acessível. Por que as pessoas não iam? Por que o cadeirante não ia? Porque o cadeirante lá. Como é que ele chegava? Se ele não podia chegar com um carro próximo, se pegava areia para poder... Cadeira de roda em areia? Então, era coisa muito difícil. E a gente se bateu muito quanto a isso. E eu lembro que no show do Roberto Carlos, eles mudaram toda a forma de apresentar o show. E as pessoas com deficiência tiveram realmente uma acessibilidade. E o que antes eu via pouca gente, quando eu cheguei lá, eu vi muito cadeirante. Eu vi pessoas com nanismo, eu vi deficientes visuais. Eu falo muito assim, pessoal, mas ninguém vai porque não está pronto. Claro, Deixe pronto para você ver que vai lotar. Lotou, estava lá todo mundo, aí surdo, pessoa surda, aí tem também aquele estigmatismo. Mas surdo vai para o show, ele escuta. O Norton dançou com todas as meninas surdas que estavam lá. Dançou no ritmo, elas dançavam no ritmo, porque elas sentem a pulsação. Sente a pulsação do som. Sente toda a pulsação do som. Com o deficiente visual, dançou, se divertiu, brincou. Os cadeirantes dançando também, Sim. da sua forma, na cadeira, levantando os braços. Então, tem que ser oferecido isso pelo setor público, nós temos que exigir. E privado também. E privado, e setor privado, ele tem que estar aberto, né, Livinha? Com certeza. Porque na hora que dá condições, todo mundo sai de casa. É. Todo mundo sai, todo mundo vai se divertir. Não é à toa que realmente a gente tem mudado muito. A gente está sendo mais acessível. A gente não pode dizer que não tá. Tá. Não é à toa que muita gente está vendo muito mais a diversidade hoje aqui em Fortaleza. Muito mais. Exemplo, na Beira-Mar, que é agora acessível, né? Quantos cadeirantes, quantas pessoas com deficiência a gente vê hoje lá? Que ninguém via. O pessoal já vê, se agora tá aparecendo, é porque agora tá pronto. É isso. Agora a gente está vendo. Está tendo acessibilidade. Está tendo condições, as pessoas com deficiência estão com acesso ao mercado de trabalho, elas estão tendo o dinheiro delas, independente do BPC. Exatamente. Então, elas estão sendo produtivas, certo? Porque o BPC, claro, que é um direito para as famílias carentes, mas a gente tem que ver também que a família carente ela tem que ter uma orientação educacional bem interessante para saber que aquele dinheiro tem que ser gasto com a pessoa com deficiência. Isso. Ela é que tem que usufruir desse dinheiro. É. E o fato dela
está recebendo o BPC não impede também para o mercado de trabalho. Sim. Porque o mercado de trabalho é uma inclusão. Ficar dentro de casa, realmente, só pela condição de deficiente, para receber um dinheiro todo final de mês, sem fazer amizades, sem saber o que está acontecendo lá fora, não é inclusão. Não é? Então, é uma situação que, para ser refletida e orientada para as famílias. Muitas famílias. Muitas famílias têm que receber orientação. Porque é muito prático dizer, não, ela é deficiente, mas ela recebe o BPC. Tudo bem, mas esse dinheiro está sendo gasto com ela mesmo? Ela está vivendo? Ela está vivendo? Ou sobrevivendo? Ou sobrevivendo. A gente vê muito isso, é como agora a curatela e o tomada de decisão apoiada. Isso. Que são medidas judiciais que eram tomadas. Peraí, a curatela, ela tira, às vezes, uma série de direitos. Quando você requer a curatela, ela vem tirando todos os direitos da cidadania da pessoa com deficiência. Nós não estamos mais nessa época. Acabou. A gente teve, inclusive, lá na Procuradoria, com o doutor Hugo falando sobre esse assunto. Nós já estivemos também no tribunal, falando com o presidente do tribunal, e já teve muitas pautas nesse sentido, para que a tomada de decisão apoiada seja uma medida judicial que seja esclarecida pela própria justiça. Porque o que é isso, a tomada de decisão apoiada? É a própria pessoa com deficiência, ela indica quem são as pessoas que pode orientá-la ou dar um apoio para ela na hora em que ela necessite. Porque nem sempre o irmão é a pessoa mais indicada. Nem sempre ela vai se sentir à vontade com o irmão. Às vezes ela tem uma amiga ou um amigo que transmite muito mais confiança para ela do que um irmão. Não é do que uma pessoa bem mais próxima que é indicada, que é imposta para ela. Então, a nossa defesa da tomada de decisão apoiada é justamente para as pessoas com deficiência já incluídas na sociedade, que sabem o que querem, que estão no mercado de trabalho, que estão ativas socialmente, que estão namorando, que estão casando, que estão tomando todas as decisões jurídicas que o cidadão comum toma. Então, é para essas pessoas que existe a tomada de decisão apoiada, que já é prevista no Código Civil, que nós já temos aqui no Estatuto, mas que ela ficou um pouco encoberta. Então, a gente está fazendo essa divulgação para as próprias pessoas com deficiência. Não. Na curatela, para os direitos, você pode ter uma tomada de decisão apoiada. E essa tomada de decisão, só quando você precisar é que você chama. Isso acontece muito por causa de herança. Isso. Sabe? Então, a pessoa, na hora em que morrem os pais, existe um espólio, existe a herança a ser dividida. E, às vezes, a pessoa com deficiência pode querer ficar sendo relegada a segundo plano pela própria família. A maioria das vezes é isso. Não, a gente está dando um apoio para ela ou para ele e tal, mas não é um apoio. Ele precisa do dinheiro dele na conta. Como tem que ter direito. Como tem que ter direito. Então, essa tomada de decisão apoiada, a pessoa vai dizer, olha, quem me representa é uma pessoa. Ah, mas essa pessoa não é da família. Mas, judicialmente, o juiz já aceitou. Então, uma pessoa pode ser um advogado, pode não ser, pode ser uma amiga, um amigo, uma pessoa que seja muito próxima e que ela confie. Então, isso também é uma forma de liberdade. Essa medida jurídica tomada de decisão apoiada, que é algo que a gente está procurando sempre fazer essa divulgação para que eles todos tenham consciência disso. É muito, muito, muito importante. A gente tem um quadro aqui no programa que se chama Pergunta Surpresa. Eu acho que... é porque eu gosto de polêmica, sabe? Você sabe que a gente gosta, né? Um pouquinho. Ah, é, sim. E aí, eu queria te perguntar, que de acordo com um pouco do que a gente está falando assim, você acha que a sociedade ainda está pronta para ter uma sociedade diversa? Ela está em que nível assim que você acha que ela está? Eu acho que... Eu sou uma pessoa muito otimista. Então, para gente que vem do zero, eu acho que todo e qualquer avanço, ele já é satisfatório. Isso não quer dizer que nós não queiramos mais. Sim. A gente quer mais. Mas, Livinha, você que... eu não sei a sua idade, mas você 34. nasceu numa época... menina, você nasceu numa época em que você sabe o que acontecia, você com 10 anos, e você sabe o que acontece hoje, você com 34 anos. Não é nada.
Não é? Então, você vê a escala, o que Isso. acontece. Então, eu acho que nós temos que avançar muito ainda em diversidade, em todos os sentidos. Nós temos que avançar. Mas a sociedade hoje está mais esclarecida? Está, sim. O fato da inclusão na escola, da inclusão no mercado de trabalho, deu a percepção de que as pessoas com deficiência são capazes. Isso. E na hora em que ela é capaz, ela é respeitada pela capacidade dela. E eu vejo muito isso. Eu fui para o congresso da Euroamérica do displasias raras, esqueléticas, do nanismo, e aí a gente fez uma capacitação com os delegados. Então lá tinha assim, o que pode ser feito no seu estado? Toda a lista que eles me disseram, o que eu tenho que ser feito, eu estou fazendo. E a gente já está fazendo. Eu disse, caraca, a gente até que está no caminho bom. No caminho certo. Porque a gente está aqui também para dizer, a nossa luta está aqui, a gente continua. Mas está dando resultado. Agora. Tá, eu acho que a gente está colhendo já. A gente está muito mais avançado em outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro. A gente nem imagina, porque a gente fica naquele vira-lata de querer... Claro que a gente sempre fica querendo mais, né? Isso. Mas eu acho, Livinha, que isso é muito a responsabilidade hoje, quanto a isso aí, vem muito das famílias. Vem muito da apresentação. E as pessoas Vem muito quererem das ouvir, pessoas, eu acho. ouvir, né? sair de casa, Dar ter visibilidade. voz. A visibilidade é muito importante para isso. Há alguns anos, era muito triste, mas as pessoas com síndrome de Down ficavam excluídas dentro da Tratadas. sua casa e era motivo de vergonha para a própria família. Total. Então, ninguém sabia. De repente, era uma surpresa você chegar numa casa. As palavras, os termos. Os termos, era uma pessoa que era trancada no quarto. Quer dizer, era um período horrível. Isso era de uma tristeza imensa, mas que as pessoas não percebiam. Hoje você já vê a visibilidade. Vê propagandas na escola com a criança com síndrome de Down. Propaganda com pessoa com síndrome de Down. Olha, nós somos inclusivos. Isso. Olha, nós participamos. Isso. Olha, nós estamos aqui. Então, isso é um avanço. E isso se deve muito, Olivinha, a uma pessoa como você, com essa visão aberta, uma pessoa que sempre tem procurado a junção, não é isso? Procurado juntar, procurado se afirmar como cidadã, porque isso aí também vai muito da afirmação da pessoa como cidadã. Às vezes tem que dar resposta ríspida, porque tem gente que é extremamente deselegante em todas as situações. Como uma certa vez eu estava num restaurante com a família, comemorando uma data, e começaram a olhar para o Norton. A pessoa, estava duas senhoras na outra mesa e olhando para trás, olhando. O Norton lá, comendo, lá com o garfo dele e tal. Aí uma senhora levantou e foi até a nossa mesa, apontou bem na cara do Norton e disse, o seu filhinho é doente. E na hora foi um impacto, mesmo a gente tinha passado na casca do alho, e aí eu lembro que eu fiquei calado, a minha mulher ficou calada e a minha filha, na hora, ela olhou e disse, minha senhora, me desculpe, mas eu acredito que a senhora é bem mais doente que ele, porque meu irmão é extremamente sadio, saudável e feliz. Ele é incapaz de levantar de uma mesa e ir até outra mesa fazer a mesma coisa e fazer uma pergunta que a senhora está fazendo, constrangendo uma família, senhora. Me desculpe pela sua idade, mas a senhora está convidada a voltar à sua mesa e a não fazer mais essa interferência. Aí o Norton, na hora, olhou para ele e disse, tia, como é que você faz isso? Um beijo. Quebrou as pernas da mulher. Quer dizer, então, a toda hora você sabe que a gente está passando essas situações e você vai tirando de letra. Tem coisa que você faz que não ouviu, tem coisas que você faz. O Norton estava expondo as telas dele em uma certa repartição e uma pessoa foi lá e olhou a tela. Aí foi até ele e aí, quanto é tal? Aí ele disse, não, isso aí é com meu pai, né? Tal, é com a minha mãe, tal. Porque o artista não dá preço na obra dele. A obra, para ele, a obra não tem valor. O valor é inestimável. Então, mas se ele está para venda, tem um valor, uma pessoa que é responsável. Aí a pessoa perguntou, é você mesmo que pinta? Aí ele disse, aí depois ela veio de novo mas é você mesmo que pinta? Aí o Norton pegou e disse assim, você acha que eu vou comprar uma tela e botar meu nome? Quer dizer... Simples, quer dizer, são essas coisas que eles... Não é? Que vocês têm que estar preparadas também para poder responder e responder à altura. É verdade. Não é? Eu sou desse que acho que tem coisas até hilárias.
Tem não é? imagem. Tem coisas hilárias, tem respostas que tem que ser ao mesmo nível. Não é? Ainda ontem eu estava falando com o Rubinho, e o Rubinho falando das passagens da vida dele e as respostas que ele já deu. Né? Então eu digo, olha, Rubinho, essas respostas são educativas também. Tem hora que você tem que estar nesse nível, que é para poder você educar de uma forma hilária, para mostrar que existe senso de humor. É verdade. Não é? Verdade. Em toda e qualquer situação. É verdade. Amiga, eu queria agradecer por ter você aceitado esse convite de estar aqui com a gente. A gente está no meio do Dia dos Pais, então você é um exemplo de pai para todo mundo. Você quebra todos os paradigmas, ensina muita coisa. Era para estar em casa, mas prefere estar na luta, porque sabe que não pelo norte, porque o norte já está muito desenrolado. Pais muitos que estão por vir, né? Precisam ainda ouvir e você auxiliar, ainda inspirar muita gente. Muito obrigada por estar nesse momento com a gente, essa oportunidade. A gente aprende muito. E o que precisar, pode contar comigo, você sabe que a gente está aqui para sempre, né? Ô, Livinha, essa paternidade, esse elogio me deixa emocionado, porque a figura paterna, ela sempre foi uma figura que foi omissa na paternidade, principalmente de pessoas com deficiência. Ela sempre mostrou uma omissão. E eu sempre me incomodou muito isso. Sim. E eu digo, eu vou mostrar que a situação pode ser diferenciada. E hoje eu vejo os pais acompanhando os filhos. Não é? Antes que a gente não via, a gente só via a mãe, a figura materna. Quando tem um filho deficiente, normalmente 80% fica mãe solo, né? Fica mãe solo. E você fez o diferente, como meu pai fez. O diferente de Isso. ficar junto, de pegar a mão e dizer, eu sou pai e eu tenho orgulho da paternidade E você não atípica. é diferente, você não é um pai que está fazendo bondade, você é apenas um pai. Eu estou fazendo a minha obrigação de pai e estou sendo feliz com isso. Então, eu queria agradecer a oportunidade, seu programa é belíssimo. Obrigada. Eu acho que ele traz sensibilidade, ele traz reflexão e ele traz um sentimento de dever cumprido. Eu fico muito feliz de lhe ver aqui, lhe ver fazendo os questionamentos e lisonjeado de ter sido convidado. Muitas outras pessoas poderiam estar aqui que também são capacitadas. Mas o fato de me convidar me deixa e a família penhoradamente agradece, viu? O Norto agradece, que é em razão dele que eu estou aqui. Obrigada a todo mundo e a gente vai se ver muito, né, amigo? A gente está sempre se cruzando. A gente sempre está se cruzando. Toda semana aí viu? tem um movimento diferente pra gente estar junto, se né? Se Deus quiser. E feliz Dia dos Pais a todos os pais ativos. Verdade. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, gostou. É uma experiência nova, um pai desse. Eu tenho certeza que transformou a vida de muita gente que está nos assistindo. Muito obrigado. Compartilha, curte, comenta e manda aí para pais que estão vindo agora, que têm o diagnóstico, que estão nessa fase do novo, se espelhar no nosso Maurício. Isso é muito importante para a causa, para todos nós. E aí, gostaram? Fica até o próximo programa, porque tem muita coisa ainda. Tchau, tchau.